Olá pessoal, graça e paz, tudo bom? Gente, esse aqui é o vídeo 2 a respeito do jejum. Será uma série de 3 vídeos falando sobre o jejum. Eu gravei um vídeo antes, estou gravando esse agora e vou gravar o terceiro. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre o jejuar é se você tem maturidade para jejuar. Antes do jejum, antes da gente começar o nosso propósito de jejum, você precisa compreender claramente as bases da nova aliança, porque sem isso o jejum vai se tornar algo meramente religioso. Então eu vou falar de 7 coisas que não se deve fazer na hora de jejuar. A primeira coisa que às vezes a maioria das pessoas erram na hora de praticar o jejum, na hora de fazer o jejum, é se você acha que o jejum é para tornar você mais santo, ou mais justo, ou mais aceitável, mais agradável a Deus. Então você não pode jejuar. Se você acha que o jejum vai te tornar mais aceitável, mais agradável, mais santo diante de Deus, o jejum não é para você. Por quê? Porque nós já fomos justificados pela fé inteiramente, confiados na obra que Cristo consumou na cruz do Calvário. Ou seja, a justiça própria é uma praga que pode tirá-lo de debaixo do favor de Deus. Se você acha que merece algo de Deus depois de jejuar, para o seu próprio bem, eu te recomendo que não jejue. Aprenda primeiro a receber as bênçãos de Deus unicamente pela graça, mediante a sua fé na obra consumada de Cristo. Então, primeiro ponto, se você acha que o jejum vai te tornar mais justo, mais agradável, mais aceitável diante de Deus, você não pode jejuar. Segunda coisa, se você jejua para se tornar mais semelhante a Cristo, pode parar de jejuar. Nós somente somos transformados quando nós somos capazes de contemplar a Cristo. Evidentemente, se contemplamos a Cristo durante o jejum, seremos mudados, mas não temos de jejuar para contemplarmos o Senhor. Então, eu não tenho que jejuar para ver a Deus. Se durante o meu jejum eu contemplar a presença e a glória dele, amém. Mas caso contrário, você não deve praticar o jejum se o seu propósito foi esse. Terceiro lugar, se você crê que o jejum fará com que você esteja mais perto de Deus, então também você pode parar de jejuar. Por quê? Porque você já é um com o Senhor. Eu e você, nós já nos tornamos um com Deus. Em 1 Coríntios 6,17 está escrito: aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Ou seja, nós já somos um com Cristo. Então não adianta você tentar jejuar para poder tentar ficar mais perto de Deus, porque nós já somos um com Ele. Então não tem como ficar mais perto, estamos dentro de Deus e Deus dentro de nós, não tem como ficar mais perto. Então não é a comida ou o jejum que vai nos aproximar de Deus. Nós somos aproximados pelo sangue de Cristo, somente mediante a redenção de Jesus. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito, como diz Romanos 14,17. O reino de Deus não é comida, tampouco o reino de Deus é jejum. O próximo passo é, se você jejua dessa maneira, você pode parar. Se você jejua para se purificar ou ser liberto do pecado, você pode parar de jejuar. Por quê? Porque, mais uma vez, eu preciso dizer que só o sangue de Jesus pode fazer isso, ok? Somente o sangue dele tem poder e capacidade de nos libertar. O jejum não pode fazer nada em relação à nossa justificação. O quinto passo, se você jejua dessa maneira, você pode parar, é se você jejua para comprar a bênção de Deus. Então você não pode continuar jejuando. Ele já nos deu todas as coisas, as bênçãos do Senhor é entregue a nós inteiramente pela graça. Então nós precisamos simplesmente crer que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso está em Efésios 1:3. E todas as bênçãos de Deus, como a salvação, saúde, libertação, provisão, tudo isso vem a nós mediante a graça e somente pela graça. Não há nada que eu possa fazer para receber isso. Sexto lugar, se você jejua para que Deus sorria para você ou passe a apreciá-lo mais, então você pode parar de jejuar. O jejum não vai fazer com que Deus aprecie você. Nós somos aceitos em Cristo e não há nada que eu possa fazer para Ele me amar mais do que já me ama. Ou seja, Cristo já me ama no limite. Deus me ama no limite. Eu preciso entender esse amor para amar ao Senhor cada dia mais. Mas o Senhor já me ama
ao máximo, Ele me ama no nível máximo que Ele pode amar. Então, o jejum não vai fazer Deus me amar mais ou deixar de me amar. E por último, se você crê que o jejum pode reforçar Deus a responder às suas orações, você pode parar de jejuar. O jejum não força Deus, nada pode forçar o Senhor a nos responder. Muitos crentes acreditam que pelo jejum podem torcer o braço de Deus e levá-lo a fazer algo por eles. Eles veem o jejum como uma maneira de controlar Deus e produzir resultados que desejam do Senhor. O jejum não é algo que realmente fazemos para Deus, mas para nós mesmos. Ou seja, Deus não depende do meu jejum. Eu jejum não para o Senhor, eu jejum exatamente para mim. É uma disciplina espiritual e, como tal, não tem o poder de nos fazer aceitáveis diante de Deus. Deus já me aceitou, Deus já me ama ao máximo, eu já sou um com Deus. Existem momentos em que estamos tão famintos da palavra e do enchimento do Espírito que nós decidimos deixar a comida natural em segundo plano e dedicar apenas ao alimento espiritual. Agora entenda, não existe jejum e não existe nada que eu possa fazer para fazer com que Cristo me ame mais ou para fazer com que o Senhor venha ficar mais próximo de mim. Nada disso. Deus já me ama no limite. Deus já te ama no limite. Eu já estou perto de Deus, Deus já está perto de mim. O jejum não me faz me aproximar de Deus. Por quê? Porque nós somos um com Ele. Ele está dentro de mim e eu estou dentro dele. É fato. O jejum não faz eu ficar mais perto de Deus e nem faz Deus me amar mais. Ok? Então, no nosso próximo vídeo, no nosso terceiro vídeo, eu vou falar o motivo, então, por que nós devemos jejuar. Amém? Deus te abençoe e até nosso próximo vídeo.